Olá pessoal, bem-vindos ao vídeo sobre o estudo PROSPECT, que é o estudo sobre síndrome do desconforto respiratório agudo pediátrico grave, onde nós vamos testar a oscilação ventilatória de alta frequência versus a ventilação convencional e o paciente sendo ventilado em posição prona versus a posição supina. Os objetivos desse vídeo, são entender a definição da SDR e os critérios diagnósticos pelo PALIC. O PALIC, para quem não se lembra, foi um consenso de especialistas que em 2015 definiu o SDR, 27 especialistas se reuniram e publicaram esse consenso. Para isso, eles usaram justamente o índice de oxigenação e o índice de saturação de oxigênio, que nós teremos que aprender a calcular aqui. O segundo objetivo desse vídeo é entender a fisiopatologia básica da SDR e, finalmente, compreender por que é importante determinar o melhor tratamento para a SDR. Se é a ventilação convencional, se é a oscilatória de alta frequência, se o paciente deve ficar de barriga para cima, se o paciente deve ficar de barriga para baixo. Muito bom. Em relação à definição, a SDR é uma lesão pulmonar aguda, recente, que pode ser desencadeada por um conjunto diverso de causas diretas e indiretas de lesão pulmonar. Ela pode ser causada tanto por uma pneumonia, que pode ser até viral, aspiração, sepse, trauma e diversas outras condições clínicas. O importante é que o resultado disso é uma inflamação pulmonar que é caracterizado por aquele edema alveolar que a gente vê no raio-x típico, aquele raio-x esbranquiçado da SDR. E o resultado é uma insuficiência respiratória hipoxêmica. Este quadro aqui, que é retirado justamente do estudo do PALIC, mostra para a gente de forma bem sucinta como é a SDR. Em relação à idade, nós vamos estudar os pacientes acima de 2 semanas de vida até os 18 anos incompletos. Nós temos que excluir os pacientes que no período perinatal tiveram alguma doença pulmonar associada, como por exemplo uma displasia broncopulmonar. O tempo de duração da doença é importante, porque é uma doença aguda, então tem que iniciar desde 7 dias do início da doença, a SDR. E a origem do edema, o edema característico da SDR, não pode ser um edema de origem cardíaca, por uma insuficiência cardíaca num paciente cardiopata, por exemplo, numa miocardiopatia, assim por diante, ou por sobrecarga fluídica, que a gente tem visto muito por aí, né? O paciente que chega no pronto atendimento, ou mesmo dentro da UTI, e recebe alíquotas, né, de volume, várias delas, fazendo com que o paciente acabe extravasando e tendo edema pulmonar por excesso de líquido. O raio-x da SDR é bem característico, né, que é um infiltrados novos, né, compatíveis com a doença pulmonar aguda do parênquima. E em relação à oxigenação, na definição da SDR, eles separam aqui o paciente que está na ventilação não invasiva e o paciente que está na ventilação mecânica invasiva. Para o nosso estudo do PROSPECT, o importante é o paciente que está na ventilação mecânica invasiva e o paciente com SDR grave. O paciente grave vai ter um índice de oxigenação maior ou igual a 16 ou um índice de saturação de oxigênio maior ou igual a 12,3. Então esses pontos são importantes. Esse paciente aqui é o paciente triado para entrar no nosso estudo. Como que eu calculo então o índice de oxigenação e o índice de saturação de oxigênio? Bom, o paciente está em ventilação mecânica, o índice de oxigenação você vai fazer como? Você vai pegar FiO2, que lá no ventilador te dá esse valor, você vai pegar a pressão média de vias aéreas, que lá no ventilador também tem esse valor, e você vai dividir pela PaO2 da gasometria arterial mais recente. Ah, mas e se eu não tiver uma gasometria recente? Aí você vai fazer justamente o índice de saturação de oxigênio, que nada mais é do que
um numerador igualzinho, né, o do índice de oxigenação. Então pega a FiO2 do ventilador, multiplica pela pressão média de vias aéreas, que você consegue esse valor no ventilador também, e divide pela saturação de oxigênio, em vez de dividir pela PaO2 da gasometria. A saturação de oxigênio você vai ver no oxímetro de pulso, tá bom? Então nós vamos fazer aqui um exemplo de um paciente real para que nós possamos treinar a calcular o índice de oxigenação e o índice de saturação de oxigênio. Então eu tenho esse paciente aqui. Ele está em ventilação mecânica, uma pressão média de vias aéreas de 20 centímetros de água, uma FiO2 de 0,6 ou 60%, uma saturação de oxigênio de 98% e uma PaO2 da gasometria arterial de 85 milímetros de mercúrio. Qual é o índice de oxigenação e o índice de saturação de oxigênio desse paciente? Eu vou pedir para vocês darem uma pausa agora no vídeo, façam essas continhas que são bem simples e retornem para o vídeo. Retornando, o índice de oxigenação, quem fez certinho, multiplicou a FiO2, que a gente coloca em porcentagem, 60%, multiplica pela pressão média de vias aéreas, que é o 20%, e divide pela PaO2, que é de 85. Bem simples, né? Deu 14,11. Se o paciente não tivesse uma gaso, a gente faria índice de saturação de oxigênio. Você vê que o numerador é igualzinho, 60% da FiO2, 20% da pressão média de vias aéreas e divide aqui pela saturação que está te dando lá o oxímetro, no caso 98%. Você faz essa conta, deu 12,24. E vamos relembrar aqui para uma questão histórica a definição de Berlim da SDR, que foi lá em 2012. Esse aqui é um artigo do JAMA, em que eles classificavam a SDR como leve quando essa razão da PO2 dividida pela FiO2 estava entre 200 e 300, como moderada quando essa razão estava entre 100 e 200, e como grave quando essa razão estivesse abaixo de 100. Isso aqui, vamos fazer aqui uma razão também PF. Nós dividimos justamente a PaO2, que é 85, pela FiO2, só que na fração. Aí deu 141,6. Pela definição de Berlim, esse paciente tem SDR moderada. Mas e pelo índice de oxigenação e o índice de saturação de oxigênio? Qual a classificação desse paciente? Quem respondeu moderada acertou. Ou seja, esse paciente não entraria para o estudo PROSPECT, porque não tem SDR grave. Agora nós vamos para a fisiopatologia da SDR. Umas questões bem básicas em relação a isso é que a SDR causa um edema pulmonar. Tá? Isso é a característica chave da SDR, que é causado principalmente por danos na barreira de permeabilidade endotelial alveolar. Depois nós vamos ver uma figura que ilustra muito bem isso. E a quebra dessa barreira é que acaba produzindo um acúmulo de fluido e proteínas dentro do alvéolo. Isso resulta na diminuição do tecido pulmonar aerado. Com isso, esse paciente vai ficar hipoxêmico, vai apresentar shunts. Ocorre uma inflamação desregulada, uma atividade inapropriada de leucócitos e placas e ativação descontrolada das vias de coagulação simultaneamente. Essa coagulação anormal pode resultar na obliteração vascular dos alvéolos, causando mais shunt ainda, mais dificuldade de oxigenar o sangue desse paciente. Além disso, a perda do surfactante dos alvéolos e um comprometimento na drenagem linfática, resultando em mais líquido preso, aumentando os danos alveolares. Então aqui nós temos uma figura que ilustra bem isso. Esse é um alvéolo saudável. Então nós vemos aqui o alvéolo, tá? Aqui o endotélio alveolar,
Aqui nós temos um vaso capilar e aqui as trocas, tá? As trocas entre o alvéolo e o vaso, que são bem efetivas. Aí o paciente vai ficar bem oxigenado, vai liberar CO2 e assim por diante. Já no caso do alvéolo com SDR, vocês percebam que tem muita atividade inflamatória aqui dentro, tem líquido aqui dentro e essa barreira está permeada por fibroblastos, existe uma proliferação deles, tem fibrina, tem tecido necrótico e assim por diante. Então aquela troca de gases entre o capilar e o alvéolo reduz-se drasticamente, causando justamente a hipoxemia do paciente, que é bem característica da SDR. O resultado clínico disso tudo, o principal é a hipoxemia realmente, e nós vamos observar complacência pulmonar reduzida, a redução da capacidade funcional, residual funcional do paciente, um aumento do espaço morto e um aumento do shunt venoso. A SDR, ela, de uma maneira geral, ela tem 3 fases, e a gente observa isso nos pacientes que ficam muito tempo internados na UTI. Isso a gente vê, né, no dia a dia, que o paciente passa da fase inflamatória, que é mais aguda, para a proliferativa, que é a subaguda, até a fibrótica, que é a última fase, se o paciente sobreviver até lá. A característica da fase inflamatória, ou aguda, ou exudativa, né, ela ocorre nos primeiros 7 dias, na fase aguda realmente, né, e é caracterizado pela insuficiência respiratória, onde o paciente que é grave vai ser entubado, vai precisar de ventilação mecânica, e por conta dessa ventilação mecânica, ele ainda corre o risco de sofrer uma lesão pulmonar induzida pelo ventilador, porque ele normalmente necessita de altas pressões, alto volume corrente e altas frações inspiradas de oxigênio. Por isso que é importante a gente usar os protocolos clínicos adequadamente para não exagerar na ventilação, deixar o paciente com uma driving pressure adequada, deixar esse paciente com um PEP adequado, não deixar um volume corrente exagerado, não causar uma lesão pulmonar induzida pela ventilação. É importante saber ventilar esse paciente. No estudo PROSPECT, depois nós vamos fazer um vídeo de como ventilar adequadamente esse paciente, tá bom? Os danos alveolares são contínuos e eles são combinados com os efeitos da ventilação por pressão positiva e acaba causando diversos efeitos colaterais, dentre eles, né, pode ter escape de ar, pneumotórax, pneumomediastino e assim por diante. A segunda fase, que é a proliferativa, é uma fase subaguda. O paciente já está na ventilação há algum tempo, mas a hipoxemia persiste, o paciente retém CO2 por conta do aumento do espaço morto alveolar. Existe uma redução da complacência pulmonar, justamente pelo acúmulo dessas proteínas inflamatórias, dos fibroblastos, das fibrinas, líquido e assim por diante. Os escapes de ar, né, justamente o pneumotórax, pneumomediastino, são potenciais complicações e é uma fase que tem muita secreção ainda. O paciente precisa ser muitas vezes desacoplado da ventilação para a equipe de fisioterapia aspirar. Mesmo com traqueia, às vezes isso acaba se tornando insuficiente. O paciente muitas vezes está com um PEP alto e acaba desrecrutando quando tem que trabalhar esse paciente para remover secreções. É uma fase bem difícil e complicada. Passando por essa fase, o paciente vai entrar na fase fibrótica da SDR, que é a fase de recuperação, né, que segue-se aproximadamente 2 ou mais semanas após o início da doença. E a característica dessa fase fibrótica é a oxigenação do paciente que vai melhorando aos poucos, a complacência pulmonar que vai melhorando aos poucos, justamente porque a inflamação vai se reduzindo, o paciente começa a ter uma complacência menor, tem menos líquido no alvéolo e assim por diante. E os doentes correm o risco de algumas complicações, né, da doença prolongada. Uma das principais é a miopatia ou a polineuropatia da doença grave,
principalmente no paciente que usou corticoide, no paciente que usou bloqueador neuromuscular. Infecções associadas, porque esse paciente tem um catéter de duplo lumen, está invadido às vezes por uma PAI, tem uma sonda vesical. Esse paciente está sujeito ao delírio, é importante ter uma ferramenta de rastreio de delírio, pode sofrer DVP, úlceras de pressão e de estresse, por isso que é importante a enfermagem ter também um protocolo de manejo desse paciente para evitar essas lesões. Tudo tem que ser protocolizado para o bem desse paciente que é muito grave. É isso por hoje, pessoal. Agradeço a atenção.